Olá, meus amigos e minhas amigas. Quero vos cumprimentá-los neste momento e também compartilhar convosco de um assunto muito polêmico, com várias interpretações, entendimentos, e nada melhor do que também termos a oportunidade de nos posicionar biblicamente. Não farei uma exposição cansativa, até você já pode compartilhar com seus amigos, como também dar um like aqui no nosso canal para que possamos desenvolver um trabalho com mais contundência e com aproveitamento e uma abrangência maior. E a minha alegria em poder tê-lo como o nosso participante, como um dos nossos inscritos do nosso canal. E geralmente no nosso canal nós fazemos uma diversidade de vídeos que para se tornar bem assim proveitoso para todos. Portanto, quero tratar aqui de um tema, sobre o arrebatamento da igreja. Talvez farei mais de um espaço, mais de um vídeo para estarmos discorrendo todo esse assunto que é muito vasto, e também não vou discorrer muitos textos bíblicos para não se tornar enfadonho, cansativo e se torna assim tão desnecessário querer provar uma linha de visão que Deus tem nos dado. Não há necessidade de nós discorrermos toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Mas eu gostaria de me prender aqui em uma das epístolas do apóstolo São Paulo, a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós observamos aqui Paulo trazendo uma definição sobre o arrebatamento, e no mesmo instante dessa revelação, nos fala sobre a ressurreição, a primeira ressurreição dos mortos. Ele traz aqui dentro de uma ordem que, primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Por que os que morreram em Cristo? Até porque aqueles que morreram sem direito à salvação, ou perdidos, ou condenados eternamente, pessoas que não aderiram a Cristo como Salvador de suas almas, que não houve um arrependimento de seus pecados e uma remissão de seus pecados através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para a redenção da raça humana, para a redenção daqueles que abraçarem a Cristo pela fé. E uma decisão de renúncia do mundo. Então nós observamos que o apóstolo aqui está tratando da primeira ressurreição,
para aqueles que dormiram em Cristo, quer dizer, para aqueles que descansaram, para aqueles salvos que foram fiéis e obedientes à palavra de Deus até o último momento da sua vida. Para essas pessoas, elas participarão juntamente com o arrebatamento da igreja. Mas primeiro, eles ressurgirão, porque Cristo foi as primícias da ressurreição. Foi o primeiro a ressurgir dos mortos e tomar um corpo glorioso. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão do corpo incorruptível, em que os crentes salvos em Cristo receberão ou participarão no mesmo momento, no abrir e fechar de olhos, desse corpo incorruptível, dessa transformação de um corpo físico, de um corpo natural, para um corpo incorruptível, um corpo glorioso, semelhante ao corpo que Jesus tomou depois da sua ressurreição. É muito glorioso demais. É precioso demais. Nós começarmos a meditarmos nesse momento tão precioso dos salvos. Então nós observamos aqui, Paulo também fez essa revelação aos irmãos de Corinto, no capítulo 15, versículo 51, que diz: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o que eu falei. A transformação, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha o corpo que eu falei, o corpo incorruptível. E nós seremos transformados. Quer dizer, os salvos desse momento passarão por um momento de transformação. Por que transformação? Porque os céus é o lugar que não terá carne e sangue. Então precisa haver esse corpo que nós temos hoje. Por isso que Paulo ele nos traz uma revelação, que em outra oportunidade nós estaremos meditando nesse ponto, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Somos a morada de Deus. Isso quer dizer, dentro desse corpo existe um ser espiritual, um homem espiritual, ou uma mulher espiritual. Então, exatamente isso. Quando nós somos templo, porque existe alguém morando nesse templo, habitando nesse templo, ou fazendo presença nesse templo, porque convém que isto, Paulo continua dizendo no versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Entenderam? Por que da imortalidade?
Porque nos céus não é lugar de mortos, é lugar de vivos. Então esse corpo mortal, esse corpo físico, que a morte deteriora, que os ferimentos deterioram, esses corpos físicos, eles serão transformados em um corpo incorruptível. Alguém pergunta, mas como, reverendo? Como Paulo disse, é um mistério. É um mistério porque é um procedimento de Deus. É um procedimento divino. E Deus tem uma forma de trabalhar que as pessoas naturais, Paulo traz essa revelação, que as pessoas naturais não compreendem as coisas espirituais. É por isso que muitos estão na incredulidade, sem abrir os seus corações para as verdades da palavra de Deus e perdendo a oportunidade de passar a eternidade com Jesus. Meus amigos, minhas amigas, quando digo a eternidade, não é 70 anos, 80 anos, 100 anos, 90, 100 anos, 100 e poucos anos que alguém vive aqui nessa terra, é o máximo, com canseira, enfado. Quantos idosos já estão numa situação dizendo, já estou cansado de viver, já estou fadigado, eu não me alegro mais da minha vida, porque é dores de um lado, dores de outro lado, é dificuldade, são problemas e mais problemas, mas nós sabemos que o que importa para o salvo é a eternidade. Essa passagem aqui na terra tem pouca importância, em proporção de pouco tempo, que a pessoa nasce hoje, passam 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos sem perceber. Nessa terra é assim. Mas nós sabemos, tratando-se da ressurreição, primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque haverão duas ressurreições. Ou ressurreições, duas ressurreições. A primeira ressurreição para os salvos, para aqueles que estão os seus nomes escritos no livro da vida, para aqueles que Jesus disse, vou preparar-vos lugar. No momento que Jesus diz, vou preparar-vos lugar, ele diz, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É a promessa de Jesus. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a humanidade não sabe o que está perdendo. As pessoas querem aproveitar somente nesta vida. Até muitos religiosos estão preocupados somente nessa vida, esquecendo-se que esta vida é passageira. Nós estamos aqui como viajantes, e não vamos muito longe. Somos limitados aqui na terra. Tem pessoas que vivem um dia, outras uma semana, outras vivem um mês. Outras vivem um ano, outras vivem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e já não estão mais entre nós, ou já estão prestes a se ausentarem dessa terra. Mas e a eternidade? Então nós temos um adversário, nós temos um inimigo que trabalha para as pessoas não se chegarem a Deus. Eles trabalham incansavelmente dia e noite. Este inimigo, que é o adversário do homem, ele trabalha incansavelmente para tirar esse direito da pessoa, para tirar esse direito do ser humano. Se preparar
para ir com Jesus no arrebatamento. Ou se morrer antes, está preparado para a primeira ressurreição. Mas, meu amigo, minha amiga, que você se desperte enquanto há tempo, enquanto há dia, enquanto temos oportunidade, enquanto Deus nos dá essa chance, a oportunidade de nos chegarmos a Ele. Não somente através de uma religião. Religião não salva ninguém. Religião não perdoa ninguém. Religião não transforma ninguém. Religião não traz novo nascimento a ninguém. Somente a pessoa de Jesus Cristo. Então você tem a oportunidade de se chegar a Deus enquanto há tempo. Então nós observamos ali que o apóstolo São Paulo, ele nos traz uma revelação muito clara. E é importante nós pensarmos na realidade desses acontecimentos vindouros, até porque o Senhor Jesus Cristo, ele predisse quando isso estaria prestes a acontecer. Os discípulos já esperavam naquele momento. Nós vimos que Paulo diz, nós que estamos vivos. Então os discípulos, eles esperavam que naquele tempo poderia acontecer já o retorno de Jesus. Eles já esperavam. Como também os patriarcas esperavam, os salmistas esperavam, os profetas esperavam-se o nascimento do Messias, o Messias prometido, aquele que o profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos dele nascer. O profeta Isaías já profetizava a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, todos os acontecimentos da sua vida, o profeta Isaías já profetizava. Eles esperavam, ao ponto de que o sacerdote Simeão, quando pega aquela criança para apresentar ao templo, no cumprimento da lei da época, ele recebe a revelação dizendo, hoje vejo salvação em minhas mãos. Ao ponto que ele diz, Senhor, despeça o teu servo em paz, porque hoje vejo salvação em minhas mãos. Então o sacerdote, já idoso, ele se sentiu naquele momento realizado, porque ele via Jesus Cristo ali diante do templo sendo apresentado. Hoje vejo salvação em minhas mãos. Quando nós lemos o Antigo Testamento que se fala em salvação, se fala na pessoa de Jesus Cristo. Porque não há outro meio, outra forma, outra maneira, como Paulo diz, não há outro nome pelo qual deve ser dado, pelo que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Só existe Ele, que é o Salvador, é o Redentor da humanidade. Portanto, meu amigo, minha amiga, levante-se hoje, se desperte enquanto é tempo, busque a Deus. Busque a Deus enquanto a porta está aberta, a porta da salvação, que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Não existe verdade em religiões. Não existe verdade em personagens religiosos, líderes ou humanos. Mas existe na pessoa de Jesus Cristo. Por isso você tem a chance, tem a oportunidade de se chegar a Ele para participar da primeira ressurreição. Reverendo, e a segunda ressurreição? Em outro vídeo eu estarei passando a você
o vídeo de número 2 a respeito da segunda ressurreição. Que Deus em Cristo vos abençoe e te guarde em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo ou dá um like e vamos fazer com que esse canal vai crescendo. Meu forte abraço, Reverendo Moisés de Brito.